Sons de gritos e impacto cortam a escuridão. É uma besta demoníaca. Ecoa, enquanto as pessoas correm em pânico, desesperadas por socorro. A cena foca em King, ofegante e machucado, segurando uma arma ensanguentada. Ele respira com dificuldade e reflete em voz baixa: "Meu nome é King, sou um coletor de nível 0, em meio ao caos e à ameaça ainda presente ao redor." King se encontra diante de uma enorme criatura demoníaca com olhos vermelhos brilhantes, um lobo espiritual. Ele reflete, desanimado, sobre como não é capaz de causar nenhum dano significativo. Como não faço nem cócegas numa besta demoníaca. Um painel mostra que ele causou 0 de dano. Enquanto a criatura avança, ele comenta amargamente sobre sua situação: "Sobrevivo pegando os lixos dos caçadores." Com expressão de frustração, ele se vê como um nível 0, algo considerado um fardo para a sociedade. King enfrenta o lobo espiritual, que avança com a boca aberta em um rugido feroz. Ele se culpa, chamando-se de inútil e lixo, enquanto se prepara para a investida da criatura, levantando uma tábua improvisada como escudo, com uma expressão de desespero e frustração. A tábua que King usava como escudo se despedaça em vários pedaços diante da força do ataque do lobo espiritual. Enquanto é jogado no chão pela fera, ele continua refletindo, dizendo que está vivendo como lixo, mas há uma determinação crescente. King, em um ato de desespero e determinação, grita: "Eu me recuso a morrer como lixo." Enquanto ele ataca a fera com todas as suas forças, o lobo espiritual, com olhos vermelhos brilhantes, continua avançando. Após o ataque desesperado de King, aparece uma notificação: "Você causou um dano crítico no lobo espiritual." No entanto, logo em seguida, é revelado que ele causou apenas 1 de dano. A cena mostra um grande portal azul chamado Portal do Abismo de Rank C no meio de uma cidade. Uma pessoa se aproxima do portal, que emite uma luz intensa. King foge de uma enorme criatura monstruosa que surge do portal. Ele é descrito como um coletor veterano, alguém que trabalha recolhendo restos deixados pelos caçadores que lutam contra monstros. King está agachado, recolhendo cristais valiosos de Rank C, enquanto reflete que supervisores do abismo não querem que esses recursos caiam nas mãos de pessoas comuns. Ele comenta que um cristal como aquele vale mais de 50.000 yuan. De repente, alguém pisa na caixa de cristais, interrompendo, e uma voz o chama de pirralho. Um caçador, com um tom ameaçador, avisa King que eles vão verificar os recursos da masmorra um por um, alertando-o para não tentar esconder nenhum cristal, ou enfrentará uma multa pesada e prisão. King, mantendo a calma, responde que conhece as regras, pois já faz esse trabalho há muito tempo. O trabalho de coletor é geralmente feito por pessoas de nível 0, que estão em constante risco se a equipe de combate falhar em lidar com os monstros. King reflete sobre seus ganhos como coletor. O salário por retornar de uma masmorra é de 300 yuan, e ele pode ganhar cerca de 600 yuan pelo lixo recolhido, mas, após as deduções da agência, sobram apenas 540 yuan. Ele menciona sua enorme dívida, que ultrapassa 670.000 yuan, e como precisa trabalhar ainda mais para quitá-la. Logo, um colega o chama, oferecendo um trabalho maior com uma comissão de 3 milésimos, o que surpreende King pela oferta relativamente alta. O colega o incentiva a participar, lembrando que ele sempre precisa de dinheiro, e a proposta parece tentadora. King decide aceitar a oferta e rapidamente aplica para o trabalho. Ele e os outros embarcam em um ônibus rumo à missão. Durante o trajeto, os colegas conversam sobre o local, um shopping público em Shenzhen que se tornou uma réplica de um abismo de Rank A. Eles discutem como as recompensas são altas devido ao perigo, mencionando que grupos inteiros foram dizimados sem sobreviventes. Enquanto refletem sobre as dificuldades, comentam também sobre a missão de resgatar os equipamentos das equipes anteriores que falharam, com um deles criticando os empresários por serem malandros ao enviar pessoas para uma tarefa tão perigosa. King, pensativo, questiona em voz alta: quem foi que deixou os capitalistas administrar comercialmente o abismo? Logo após, há uma transição para uma explicação sobre a evolução dos negócios ao longo do tempo. 10 anos atrás, quando o portal do abismo desceu do vazio, causando destruição e caos. Junto com o portal do abismo, as bestas monstruosas também surgiram, descendo sobre o mundo. Essas criaturas enormes e aterrorizantes parecem incontáveis, surgindo das profundezas do portal. Apenas aqueles que conseguem subir de nível obtiveram habilidades especiais para derrotar as bestas do abismo. À medida que essas criaturas demoníacas eram mortas, descobriu-se que o abismo continha mais do que apenas monstros. Ele também abrigava cristais mágicos com propriedades energéticas, além de armamentos e outros itens misteriosos. Esses recursos se tornaram uma chave importante na luta contra as bestas e na sobrevivência da humanidade. Com a descoberta desse novo mundo no abismo, a humanidade entrou em alvoroço e começou a explorá-lo intensamente. Muitas empresas tradicionais faliram, enquanto fundos sociais foram direcionados para apoiar essa nova indústria relacionada ao abismo. Itens valiosos foram encontrados, como armas e objetos mágicos.
No entanto, apesar do crescimento desse mercado, há uma barreira para alguns. Mesmo com todo esse progresso, os de nível 0 ainda enfrentam dificuldades e rejeição, com Eking sendo recusado ao tentar uma nova oportunidade. Desculpe, não aceitamos ninguém de nível 0. A situação de Eking se complica ainda mais. Ele é pressionado por dívidas hospitalares e confrontado por um funcionário que exige pagamento imediato para o tratamento de sua irmã. Sem qualquer compaixão, o hospital não é obra social. Se não pagar logo, pode ir embora com sua irmãzinha. Além disso, ele enfrenta cobranças pelo aluguel atrasado, com o proprietário batendo à sua porta e exigindo os 2 meses devidos. Em outro momento, ele é expulso e insultado, sendo chamado de lixo e rejeitado por todos ao seu redor. Eking, encolhido, desolado sob a chuva, enquanto a narração destaca a dura realidade para jogadores de nível 0, que não conseguem subir de nível e enfrentam um futuro sombrio e sem oportunidades. Ressalta que ele, como muitos outros de nível 0, já é considerado inútil pela sociedade. Em meio ao desespero, ele é abordado por alguém que lhe oferece um empréstimo. A oferta, porém, tem um preço sombrio. A pessoa sugere que ele penhore a coisa mais valiosa que possui, seus órgãos. A cena é intensa, destacando quão fundo Eking está afundando em sua luta por sobrevivência, enquanto enfrenta uma escolha terrível e degradante. Eking está claramente esgotado, suspirando enquanto reflete sobre sua situação. Em seguida, outro personagem comenta sobre alguém que pegou 1 milhão emprestado de um agiota e perdeu tudo no mercado de ações. Se essa pessoa não pagar a dívida, vai perder um rim. O diálogo também revela que essa pessoa tem uma irmã que depende dele, e as contas do hospital são extremamente caras. Enquanto ouve isso, Eking baixa a cabeça, demonstrando sua própria luta interna com a situação desesperadora em que se encontra. A história continua com personagens falando de forma cruel sobre alguém que está em uma situação financeira desesperadora. Um deles comenta que essa pessoa podia morrer logo, pois com a dívida que tem, só vai viver como lixo pelo resto da vida. A cena se desloca para um portal roxo brilhante e um ônibus parado próximo. Um caçador repreende os coletores, dizendo que eles são muito lentos, enquanto um dos coletores pede desculpas apressadamente. O caçador pressiona, dizendo que não é culpa dele se alguém morrer. Os coletores correm em direção ao portal, com um grito de rápido. Ao fundo, indicando a urgência da situação. Eking, observando o portal e os outros coletores, reflete consigo mesmo. Dessa vez, vou trabalhar duro para ganhar dinheiro e sair vivo. Ele está determinado, com uma expressão de foco. Eking e os outros coletores entram em um portal roxo que leva a uma masmorra pública em Shenfen, conhecida como Abismo de Rank B. À medida que atravessam o portal, ele reflete que essa é a primeira vez que entra em um abismo de Rank B, mostrando sua inexperiência em desafios tão perigosos. Logo após entrarem no abismo, um monstro surge rapidamente, pegando o grupo de surpresa. Um dos personagens, chamado Lao Shen, reage imediatamente ao perigo. Ele grita, alarmado, um monstro apareceu assim que entramos. A tensão aumenta enquanto a criatura, com olhos vermelhos brilhantes e dentes afiados, avança contra eles. Lao Shen encara os monstros e afirma com confiança, é só uns lobos espirituais de baixo nível. O grupo se prepara para o combate. Lao Shen lança um poderoso ataque de fogo, com chamas intensas que envolvem os lobos, iluminando o ambiente. A explosão resultante é massiva, atingindo diretamente os monstros, enquanto eles tentam avançar. Após o ataque devastador, o grupo permanece alerta. Um dos membros, de escudo, adverte o time para não baixar a guarda, lembrando que as bestas demoníacas podem emboscá-los a qualquer momento, escondidas nas sombras. Em meio à preparação para o próximo movimento, um dos membros do grupo pergunta sobre o destino deles. A resposta vem rapidamente: o 5º andar. O grupo avança pelo primeiro andar da masmorra, mas um dos membros comenta que parece 5 vezes maior e 3 vezes mais alto do que deveria ser, questionando se é uma ilusão. Outro membro explica que isso é resultado de uma abismificação, uma mutação completa da estrutura interna da masmorra, que agora não segue as leis do mundo real. A conversa toma um tom sombrio quando eles percebem a ausência de qualquer rastro dos grupos que entraram antes deles. Não há corpos, nem evidências de sua passagem. Um dos líderes, então, dá ordens aos coletores. Ei, coletores! Vão procurar os corpos, não fiquem só seguindo. Enquanto procuram pelos corpos, Eking acidentalmente tropeça em algo no chão. Um dos membros do grupo olha para ele com desprezo, murmurando, não importa para onde um nível 0 for, sua única utilidade é ser lixo. Eking, ainda desajeitado, pede desculpas rapidamente. Eking é subitamente agarrado por um dos membros, que grita com raiva, bater em lixo dá nojo. O agressor, irritado, inicialmente pensou que Eking fosse um monstro, justificando sua brutalidade. Outro membro do grupo tenta acalmar a situação, pedindo para deixarem isso de lado e se concentrarem na missão. Após ser jogado no chão com força, o agressor de Eking continua a insultá-lo, dizendo, se sabe que é um lixo, então fica longe de mim.
King cai, machucado e humilhado, enquanto reflete silenciosamente sobre como as pessoas o desprezam e o veem como um fardo para a sociedade. O cara questiona com sarcasmo: isso é o que se chama de equipe profissional? Lixo. Eles se referem a ele com desprezo. Esses são os termos coletivos que a sociedade usa para pessoas de nível 0. Enquanto é insultado, King reflete que os outros não fazem ideia do que está para acontecer. Sua experiência, XP, está em 99/100, mostrando que ele está prestes a subir de nível. Os gritos de alerta ecoam. É uma besta demoníaca. Corram! Enquanto uma criatura ameaçadora aparece. King observa a situação e questiona surpreso. Eles deixaram um lobo espiritual escapar? Ele observa o lobo espiritual, seus olhos arregalados e surpresos. O monstro, em saúde crítica, ainda parece extremamente perigoso com seus olhos brilhantes e intimidadores. King avalia rapidamente os itens disponíveis ao seu redor. Ele vê um escudo de madeira nível 1 e um graveto nível 1 no chão, item simples e de pouco poder, destacando sua situação precária. Enquanto o lobo espiritual agoniza, King percebe que o monstro está morrendo e que seu grupo já fugiu. Ele reconhece que essa é a oportunidade que tanto esperava. Com coragem renovada, King se prepara para enfrentar o lobo com o escudo de madeira. King avança em direção ao lobo espiritual, atacando com seu escudo de madeira. O lobo, ainda com energia para lutar, reage violentamente, mas King não recua. King ataca o lobo espiritual com toda a força que tem, gritando morra, enquanto o impacto é direto. Porém, o dano causado é mínimo, com o lobo resistindo ao golpe e o sistema indicando 0 de dano. Os outros observam e criticam King, chamando de burro por não perceber que apenas caçadores podem causar dano em criaturas demoníacas. Apesar disso, King não é ingênuo e responde: claro que sei. Ele enfrenta o lobo espiritual enquanto vemos suas estatísticas de nível 0. Força, agilidade, inteligência, vontade, constituição e sorte, todas em 1. King percebe que, com seus atributos baixos, ele mal consegue causar dano em monstros fracos, e isso frustra profundamente. Mesmo assim, ele reconhece que entende melhor do que ninguém sua própria fraqueza. King, mesmo ciente de suas limitações, continua avançando com determinação. Ele salta com força, usando o que tem ao seu alcance, como o escudo de madeira e o graveto, para enfrentar o lobo espiritual que está em estado crítico. Ele, em meio à batalha, percebe que precisa colocar mais força em seus ataques para ter uma chance de vencer o lobo espiritual. Lao Shen despreza os caçadores de nível mais baixo, chamando-os de lixo por não conseguirem lidar com uma besta demoníaca. Outro segura um cristal, sugerindo que está satisfeito com os ganhos que obteve, enquanto zomba dos outros, demonstrando a hierarquia e o desprezo que existe entre os diferentes níveis dentro do sistema de caçadores. O líder decide ficar com os itens mais valiosos e deixar os coletores lidarem com o restante. Um deles comenta que outra besta escapou. Um coletor avista uma besta demoníaca e alerta os outros para correrem. Lao Shen confirma que a situação é como o chefe havia previsto, enquanto reclama sobre o item roxo que já reservou para si, ordenando que os outros fiquem longe dele. Ele é atacado pela grande besta demoníaca, sendo jogado com força no chão. Ele tenta se defender enquanto luta para sobreviver ao ataque feroz da criatura. King, em um momento decisivo, grita que se recusa a morrer como um lixo enquanto luta desesperadamente contra a fera demoníaca. Ele consegue acertar um golpe crítico na besta demoníaca, porém, o impacto do seu ataque é mínimo, causando apenas 1 de dano, mas isso é suficiente para eliminar a criatura. Ele, com o corpo exausto e ferido, começa a rir descontroladamente. O som de sua respiração pesada e os sorrisos revelam seu estado mental, misturando desespero e uma determinação inabalável. King levanta-se com um grito de determinação, o corpo ainda tremendo devido ao cansaço e aos ferimentos. Lao Shen se aproxima de King com desdém, zombando do fato de ele ter matado um lobo de baixo nível sozinho. Ele segura King pela camisa, com uma expressão de fúria, criticando sua atitude e o acusando de se achar um herói ou imortal. As palavras duras de Lao Shen ecoam, demonstrando seu desprezo enquanto ameaça, deixando claro que eles não pagariam para deixar o corpo de King para trás. Mesmo assim, King esboça um sorriso cansado, sem se deixar abalar pelas provocações. A carreira de caçador não se limita a uma única escolha. Quando um caçador chega ao nível 1, mesmo os de nível mais baixo podem trocar de classe e obter classes ocultas com mais facilidade. Contudo, alcançar esse nível é desafiador, especialmente para aqueles que são de nível 0, como King, incapazes de causar dano significativo em bestas demoníacas. Para eles, ganhar experiência é comparado a uma tarefa quase impossível, como subir uma montanha escorregadia descalço. King reflete sobre os anos que passou arriscando sua vida em busca de um acerto crítico para aumentar sua experiência, XP. Ele se lembra de como cada luta era uma busca incansável por esse momento de sorte. A cada batalha, ele acumulava pequenas porcentagens de XP, lutando incansavelmente dia após dia.
Mesmo que as vitórias fossem pequenas, os percentuais aumentavam gradualmente. Ele atinge 100%, exausto e ferido, mas com um sorriso no rosto, refletindo sobre o quão difícil foi chegar até ali. Ele percebe que essa foi a única maneira de ganhar XP, um esforço constante, mesmo que os ganhos fossem pequenos. Os pontos de experiência de Eking finalmente chegam ao valor necessário para subir de nível, atingindo 100 em 100. As condições para subir de nível foram cumpridas. Um brilho azul intenso marca essa conquista. O caçador ao lado, incrédulo, expressa seu espanto. Um lixo desses conseguiu trocar de classe. Eking finalmente alcança o nível 1. Um brilho azul intenso envolve seu corpo enquanto uma energia poderosa flui por ele, sinalizando sua evolução. A notificação revela que ele obteve uma nova classe, Coletor do Abismo. Eking, ainda cercado por uma aura azul brilhante, permanece imóvel após sua transformação, com os lobos derrotados a seus pés. Lao Shen grita: "Que droga de troca de classe foi essa?" Um coletor de lixo continuou um coletor de lixo. O homem se aproxima de Eking com um sorriso sarcástico, rindo descontroladamente enquanto zomba da nova classe de Eking. Ele diz, provocando: "E o nível máximo é o nível 1. Ha, foi mal, não consigo parar de rir." Sua risada é cruel enquanto ele continua. "Era sua chance única na vida, e você ganhou uma classe que literalmente significa lixo. Ha, é perfeito para você." Ele então para por um momento, encarando Eking com uma expressão mais séria. "Escuta aqui, coletor nível 1. Seus amigos já se foram." O homem se aproxima de Eking, com desdém, diz: "Só você vai terminar a missão de limpeza." Enquanto ele se afasta, Eking observa, e o homem comenta com seus aliados: "Rapaziada, vocês não vão acreditar no que acabou de rolar." Eking, ainda refletindo, murmura para si: "Coletores, são fracos?" Eking caminha enquanto reflete: "Se o nível máximo é 1, não vou conseguir usar os atributos para subir de nível." Ele olha para o chão, pensativo. Mas, qual é a habilidade de um coletor? Eking vê o corpo do lobo espiritual caído no chão, emitindo um brilho azul. Uma mensagem aparece diante de seus olhos: "Lixo reciclável encontrado. Lobo espiritual de baixo nível, cadáver." Outra mensagem surge em seguida: "Você gostaria de reciclar?" Ele observa a notificação com surpresa, sem saber o que esperar dessa nova habilidade. Eking, sem hesitar, responde a mensagem diante dele: "Sim." De repente, uma energia roxa e sombria começa a envolver o cadáver do lobo espiritual, enquanto uma força poderosa explode em torno dele, criando um espetáculo de luzes místicas. Eking observa, surpreso, enquanto a aura sombria envolve o lobo espiritual. Ele percebe o que está acontecendo e diz, ainda atônito: "Isso é a habilidade do coletor?" Eking observa com uma mistura de espanto e fascínio enquanto o cadáver do lobo espiritual começa a se desintegrar lentamente. Ele comenta consigo mesmo que a habilidade é meio assustadora até, enquanto os restos do lobo são completamente puxados pela energia sombria. A mensagem lixo se desintegrando aparece diante dele, e o processo é finalizado com sucesso. Ele vê diante de si uma notificação: "Você ganhou Impulso Espiritual. Você tem 3 pontos de atributo." Ele percebe que pode obter habilidades e pontos de atributos ao reciclar os cadáveres dos inimigos. Fascinado, ele invoca o painel de atributos, que aparece revelando suas estatísticas, todas no nível básico de 1, mas agora com a oportunidade de melhoria. Eking percebe que precisa de 3 pontos de agilidade para utilizar a habilidade do lobo espiritual. Ele vê que tem exatamente esses 3 pontos disponíveis e decide investir tudo em agilidade. Após fazer isso, o sistema informa que ele agora atende aos requisitos para usar a habilidade do lobo espiritual. Então, uma nova mensagem aparece, perguntando: "Você gostaria de usar a habilidade do lobo espiritual?" Eking, com uma expressão decidida, confirma sua escolha ao dizer sim. Imediatamente, uma poderosa aura verde começa a envolvê-lo, emanando energia à medida que ele ativa a habilidade do lobo espiritual. Eking, ainda surpreso, olha para suas mãos enquanto uma aura verde brilha ao seu redor. Ele parece confuso, questionando o que aconteceu. Mas nenhum resultado? Logo em seguida, ele é interrompido por alguém que grita, pedindo para ele limpar a bagunça. Com uma expressão de frustração, ele responde: "Já vou." Eking, ao começar a correr, sai em uma velocidade que não consegue acreditar. Eking cai no chão com força após ser lançado para o alto, claramente tonto e confuso com o impacto. Deitado, ele pergunta a si mesmo: "Foi a habilidade?" Enquanto tenta entender o que acabou de acontecer, ainda zonzo pela queda brusca. Eking observa a mensagem em sua frente: "Impulso espiritual está em tempo de recarga." Ele resmunga para si mesmo, com uma expressão cansada: "Claro que está em tempo de recarga, né?" Com um suspiro pesado, ele se ajeita e começa a se levantar. Eking observa o sistema notificando a presença de vários lixos recicláveis.
Ele entende finalmente como sua nova habilidade de coletor do abismo funciona. Ela permite absorver atributos e habilidades de bestas derrotadas. Apesar de ser apenas uma habilidade, ele a considera extremamente poderosa, exclamando: pode até ser a única, mas é forte pra caramba. Enquanto Ekin continua usando sua habilidade de coletor do abismo, uma série de notificações aparecem, indicando que ele está recebendo pontos de atributo. 4, 3, 3 e 2 pontos consecutivos. Ele reflete sobre a primeira vez que usou sua habilidade no cadáver do lobo espiritual e ganhou a habilidade Impulso Espiritual. Ekin observa enquanto um ponto de atributo aparece em sua mão. Ele percebe que, ao devorar repetidamente o mesmo tipo de cadáver, as recompensas diminuem com o tempo. Refletindo sobre isso, ele entende que, para ganhar novas habilidades, precisará reciclar diferentes tipos de cadáveres. Satisfeito com sua classe, ele decide explorar mais suas capacidades. Ao verificar seu painel de atributos, ele se surpreende ao descobrir que já acumulou 111 pontos não distribuídos e começa a pensar em como usá-los estrategicamente. Ele pensa em qual atributo aumentar e logo percebe que não falta nenhum ponto para melhorar suas habilidades. Decidido, opta por distribuir os pontos de maneira equilibrada entre força, agilidade, vontade e constituição. Agora, com força, agilidade, inteligência, vontade, constituição e sorte distribuídos equilibradamente, ele atinge uma nova fase em sua jornada. Um dos caçadores grita entusiasmado: boa, só faltam esses dois. A cena destaca a batalha e a pressão crescente enquanto um comentário irônico surge. Tá dizendo que o coletor mudou de classe para coletor? Os caçadores discutem entre si, surpresos com a nova classe de Ekin. Um deles comenta sobre a lista de classes conhecidas, insinuando que as classes ocultas geralmente não têm valor ou são usadas como piada. Outro inimigo continua a subestimá-lo, afirmando que, com o nível máximo sendo apenas 1, Ekin é apenas um pouco mais forte do que alguém de nível 0. Eles concluem que quase nem tem diferença, mantendo sua arrogância e desprezo diante do que acreditam ser uma evolução sem valor. O líder do grupo, com sua expressão séria, ordena que continuem, deixando qualquer distração para trás. Ele segue à frente, seguido por seus companheiros, todos prontos e em alerta. Enquanto os caçadores avançam, eles se deparam com um buraco, que parece ter sido aberto por algo grande e ameaçador. Um dos caçadores olha para cima, enquanto outros, ainda mais atentos, observam o ambiente. A criatura colossal se revela por completo, uma figura aterrorizante e maciça com tentáculos que se estendem por todos os lados. Sua aparência é coberta por uma escuridão que a torna ainda mais ameaçadora. Os caçadores se deparam com uma cena perturbadora. Os restos do capitão da equipe de caça-falcões são encontrados no chão. Um dos membros da equipe questiona como há tantos corpos no local, ainda mais em um shopping, no 5º andar. Outro caçador menciona que, apesar de a abismificação ter ocorrido há menos de 48 horas, os corpos já estão completamente desidratados, o que é incomum. Enquanto discutem as possíveis causas dessa situação estranha, como o uso de magia para retirar a essência dos corpos, eles comentam que, até ali, só haviam enfrentado lobos espirituais de baixo nível. A equipe Falcões era de nível B+, o que torna ainda mais estranho o fato de todos terem perecido ali. Um dos caçadores, ao perceber algo aterrador, grita não. A cena rapidamente se transforma em um pesadelo quando várias criaturas esqueléticas, portando máscaras demoníacas e chifres, surgem em grande número. Uma mensagem urgente aparece em uma transmissão, relatando que uma abismificação ocorreu no shopping popular de Schenfen, descrita inicialmente como uma mutação de grau B. O número de desaparecidos já chega a 217. A equipe de caça-falcões foi enviada para o local, mas a situação parece mais grave do que o esperado. Um dos caçadores, percebendo a ameaça iminente, grita para o grupo: todos, recuem. Ele logo entende a situação. É uma emboscada. Fomos enganados. Os caçadores formam uma linha de defesa enquanto as criaturas demoníacas os cercam, avançando em número. Um deles, com uma aura flamejante nas mãos, diz que já estava desconfiado de não encontrar os corpos de suas vítimas, agora revelados em um monte de cadáveres no centro da área. Ele continua explicando que as bestas demoníacas fracas que encontraram no caminho foram apenas um truque para atraí-los mais para dentro da armadilha. O líder dos caçadores percebe que o verdadeiro chefe da masmorra finalmente apareceu. Seu olhar de surpresa revela o pavor ao ver a criatura, enquanto ele grita que aquele é o verdadeiro chefe. A enorme planta carnívora do abismo, de rank A, aparece, com seus olhos roxos brilhando de forma ameaçadora. Um dos caçadores grita para os outros olharem para cima, em estado de choque. Ele revela que os caçadores mortos que estavam naquele local voltaram à vida, agora transformados em monstros com olhos brilhantes e roxos. Ekin recicla mais cadáveres de lobos espirituais, com notificações mostrando que ele está reciclando um lobo espiritual decapitado e outro carbonizado.
Logo em seguida, aparece um aviso de que ele alcançou o marco de novato coletor ao reciclar 50 corpos. Ele comemora ao desbloquear uma conquista e descobre que há recompensas envolvidas, o que o deixa empolgado e surpreso com a novidade. A primeira recompensa é um colar de coração de grau baixo, e a segunda é uma adaga que é descrita como bem normal. Visivelmente frustrado, ele pensa que as recompensas são úteis, mas bem inferiores ao que esperava. Ekind ouve um som explosivo ecoando ao seu redor, o que faz com que ele olhe rapidamente para cima, alarmado. Seu coração acelera, e sua expressão demonstra surpresa e nervosismo. Um ser gigantesco e aterrorizante, envolto em uma aura roxa sinistra, surge com um olhar penetrante e olhos brilhantes de cor violeta. Ekind observa com surpresa enquanto o inimigo enorme avança rapidamente em sua direção. Ele parece apavorado, com os olhos arregalados e a expressão de choque no rosto. A criatura desce dos céus com uma velocidade aterradora, suas garras prestes a atingir Ekind. Ekind, em um reflexo ágil, consegue se esquivar com sucesso do ataque violento da criatura, realizando um movimento rápido e impressionante. Ele fica visivelmente abalado após a experiência e solta um desabafo enquanto tenta processar o que acabou de acontecer. Isso me assustou. Pensei que ia morrer. Ekind sente algo diferente em seu corpo. Ele percebe que está mais ágil e forte do que antes. Refletindo sobre o que aconteceu, ele se pergunta se isso é devido aos pontos de atributo que recebeu. No entanto, antes que possa processar completamente essa sensação, algo surge diante dele com uma força violenta e intensa. Ekind se esquiva por pouco, mas rapidamente se recupera e percebe que não foi apenas a sua agilidade que aumentou. Enquanto ele desvia dos ataques com facilidade, Ekind nota que sua força também foi aprimorada. Ele se movimenta com velocidade e confiança, surpreendido com as novas habilidades que adquiriu. Ekind ativa o impulso espiritual, sua nova habilidade, e começa a avançar com uma velocidade incrível. Ele prepara um poderoso soco, determinado a virar a maré da batalha. Com os olhos brilhando de determinação, Ekind declara que agora ele é o caçador. Ele promete que dessa vez o inimigo não sentirá apenas cócegas, indicando que seus golpes serão devastadores. O poderoso golpe de Ekind acerta o inimigo, desencadeando uma verificação de força. Seu ataque causa um efeito que quebra a defesa do oponente, dobrando o dano físico infligido. O monstro solta um grito de dor enquanto sente o impacto devastador. Ekind observa o resultado de sua nova habilidade com satisfação, comentando que sua versão atual é muito superior à antiga. Ekind observa o inimigo à sua frente, graças aos 20 pontos de inteligência, sua percepção é significativamente aprimorada. Ele consegue identificar as armadilhas ocultas e os pontos fracos do oponente. O nível de essência parasitada do inimigo é revelado, mostrando que a criatura possui uma fraqueza, fogo e o pescoço. O monstro avança furiosamente em direção a Ekind, soltando um grito feroz. Ekind, com sua agilidade aumentada, corre rapidamente para evitar os golpes da criatura. Ele se move com rapidez e precisão, conseguindo se esquivar dos ataques do inimigo. Ele reflete sobre o ponto fraco da criatura, o pescoço. Determinado, ele invoca a adaga que havia recebido, com a qual planeja atacar a área vulnerável. Ekind faz seu movimento decisivo, atacando o pescoço do monstro com a adaga. Uma notificação aparece, informando que ele ativou uma verificação de sorte, e o efeito especial da adaga foi ativado, causando um efeito de sangramento no alvo. Ekind derrota o humano parasitado com um golpe final, e a notificação confirma sua vitória. Ele olha para o corpo caído, empunhando a adaga. Logo em seguida, uma verificação de constituição é ativada, informando que ele resistiu ao efeito de envenenamento, evitando um ataque fatal. Ekind, segurando sua adaga, olha para o corpo do inimigo derrotado. Ele reflete sobre seu sucesso, afirmando que foi sua primeira vez matando algo sozinho. Uma notificação aparece, informando que o humano parasitado pode ser reciclado, perguntando a ele se gostaria de realizar a reciclagem. Ekind decide reciclar o humano parasitado, respondendo com um firme sim. O sistema notifica de que o processo foi um sucesso e informa que ele adquiriu a habilidade passiva Evolução Tóxica. Essa habilidade transforma efeitos venenosos em benefícios para ele, mas requer uma constituição de 215. Surpreso, Ekind se pergunta se isso significa que ele pode consumir poções estragadas como se fossem normais agora. Ekind utiliza a carta de habilidade, recebendo uma notificação do sistema de que sua habilidade passiva Evolução Tóxica foi adicionada com sucesso. Além disso, ele ganha 5 pontos não distribuídos. No painel de atributos, todos os seus atributos estão equilibrados, com 20 pontos em força, agilidade, inteligência, vontade, constituição e sorte. Em seguida, o sistema desintegra uma poção estragada, que é descrita como altamente tóxica e que não deve ser consumida. Ekind, confiante em sua habilidade recém-adquirida, segura a poção tóxica em suas mãos e a bebe sem hesitar, dizendo que, com a evolução tóxica, o veneno será transformado em um efeito benéfico. Ele quer testar o que acontecerá e, ao ingerir o líquido roxo, uma notificação aparece,
Devido à evolução tóxica, o efeito crítico foi transformado em cura. Yeking fica visivelmente animado ao perceber que o dano recebido foi completamente curado, reforçando a eficácia de sua nova habilidade. Yeking, após consumir a poção e ser curado, recebe o buff Essência, que dobra todos os seus atributos por 10 minutos. Ele fica impressionado com o efeito, sentindo sua força aumentar visivelmente. Com uma decisão estratégica, ele decide alocar seus 5 pontos de atributo recém-adquiridos em inteligência, acreditando que isso o ajudará a descobrir mais informações ocultas sobre seus alvos no futuro. Yeking se depara com mais monstros, que aparecem rugindo e avançando em sua direção. Ele olha ao redor, percebendo o aumento da presença inimiga, e questiona surpreso: mais monstros? Seus olhos ficam fixos nas criaturas enquanto ele se prepara para enfrentar a nova ameaça. Yeking se vê cercado por uma quantidade imensa de monstros com olhos brilhando em um tom roxo, prontos para atacar. Ele murmura para si mesmo, surpreso com o número de inimigos. Yeking, ao se preparar para enfrentar os monstros, relembra de como era chamado de inútil por todos ao seu redor. Com os inimigos avançando, ele reflete sobre sua antiga condição. Mas agora, diante da sua nova força e habilidades, Yeking, envolvido por uma poderosa aura roxa, se apresenta com confiança. Me chamo Yeking, um coletor do abismo. A energia ao seu redor se intensifica, enquanto ele encara seus inimigos de frente, desafiando-os com bravura. Ele grita para os monstros que se aproximam: seus lixos, venham tranquilo. O grupo de caçadores luta desesperadamente contra os inimigos parasitados. Um dos membros do grupo grita em desespero: droga! O grupo de caça-falcões foi parasitado. As criaturas avançam implacavelmente, enquanto os caçadores tentam se defender, mas é evidente que a situação está se tornando cada vez mais crítica. Um dos caçadores, claramente frustrado e suando de tensão, comenta: droga! Mesmo que eles sejam apenas corpos, eles são mais fortes do que quando estavam vivos. Ele está perplexo com a força dos inimigos parasitados e a dificuldade em enfrentá-los. A cena se torna caótica enquanto os caçadores enfrentam uma situação desesperadora. Gritos de pavor ecoam pelo ambiente, com um dos caçadores clamando em alta voz, enquanto a enorme planta carnívora do abismo avança implacavelmente. A situação é intensa, com um dos caçadores sendo brutalmente atacado por uma criatura, gritando em agonia. O caos toma conta, e outro caçador grita: droga! Eles continuam seguindo a gente! O medo e a urgência são palpáveis, enquanto eles tentam fugir. Um dos caçadores, empunhando seu escudo, bloqueia um ataque poderoso, resistindo com esforço. Com determinação em seu olhar, ele pensa em voz alta: eu vim para cá por dinheiro e equipamentos. Seria um desperdício morrer aqui. Ele tenta se manter focado, mas o medo e a tensão da situação são claros. Um dos caçadores, surpreso e furioso, grita para Lao Shen, perguntando o que ele está fazendo. Lao Shen, sem remorso, responde que precisa que ele segure os monstros enquanto foge, prometendo gastar um pouco mais no funeral do companheiro quando voltar. O caçador traído grita de dor e raiva, xingando Lao Shen enquanto ele foge. Lao Shen, com um sorriso malicioso, pensa que não vai perder nada se escapar agora, já que ao menos tem os equipamentos que conseguiu. Mesmo se o time for derrotado, ele inventará uma desculpa para justificar a perda. Lao Shen, caído no chão, olha assustado para a figura sombria de Yeking, que se aproxima com os olhos brilhando de forma ameaçadora. Ele reconhece imediatamente Yeking e xinga, chamando de garoto lixo. Yeking encara Lao Shen com desprezo e questiona sua traição aos próprios companheiros para garantir sua sobrevivência. Lao Shen, ainda no chão, responde nervoso e desafiador, tentando esconder seu medo. Yeking pergunta se isso é tudo que ele consegue fazer. Lao Shen, em pânico, percebe que não pode deixar Yeking escapar e que, se isso acontecer, ele estará em apuros com o supervisor do comitê. Desesperado, ele tenta justificar sua atitude e incentiva Yeking a se destacar e se tornar mais forte, apelando para o desejo de poder e sobrevivência. Lao Shen, claramente mais confiante, confronta Yeking. Contudo, seu chute falha, e o sistema informa que a verificação de força não foi bem sucedida, invalidando o ataque. Lao Shen, atordoado e no chão, amaldiçoa a situação enquanto percebe que seus planos estão dando errado. A raiva de Yeking atinge seu ápice enquanto ele confronta Lao Shen, agora coberto por uma aura roxa intensa que emana poder e ameaça. Ele declara com firmeza que Lao Shen é pior que lixo, e o poder sombrio ao seu redor cresce ainda mais, refletindo a intensidade de sua ira e determinação. Lao Shen, em pânico, grita desesperadamente por socorro enquanto a aura roxa que emana de Yeking o envolve. O poder de Yeking cresce de forma imparável, e uma mensagem surge: triagem de lixo em andamento, mostrando que o destino de Lao Shen está selado. Ele é puxado para o ar, impotente contra o poder esmagador de Yeking. Yeking observa a mensagem lixo não reciclável, enquanto olha para Lao Shen estirado no chão. Ele conclui que nem todo lixo pode ser reciclado, demonstrando certo desdém.
No entanto, uma nova habilidade é desbloqueada, a capacidade de reciclar as habilidades inúteis de um alvo, desde que ele consinta. Em seguida, King recebe uma nova carta de habilidade temporária, Mestre de Feitiços, que lhe dá 3 minutos de experiência em magia. King reflete que se o alvo estiver inconsciente, ele pode consentir por omissão, o que considera bastante conveniente. Ele então usa a carta Mestre de Feitiços de 3 minutos de experiência, sendo envolvido por uma aura azul brilhante. Nesse momento, ele adquire a habilidade de controle de todas as chamas e descobre que sua inteligência é autossuficiente para dominar a habilidade de Bola de Fogo. Além disso, ao adicionar o efeito sombrio, sua bola de fogo pode evoluir para grande explosão de chamas, aumentando seu potencial destrutivo. King se encontra cercado por criaturas, que emitem sons de dor e agonia. Enquanto caminha com calma, ele se pergunta como utilizar a habilidade de Bola de Fogo, lembrando-se de como alguém havia executado esse feitiço antes. Enquanto reflete, uma bola de fogo começa a se formar em sua mão, indicando que ele está prestes a dominar a habilidade que acabou de adquirir. Ele a lança com força, resultando em uma explosão massiva que destrói o ambiente à sua volta. O impacto da explosão é tão forte que as chamas se espalham e o barulho ecoa pelo local. King, ao ver os inimigos virando fumaça após a explosão, se desespera e grita que ainda não teve tempo de reciclar. Logo em seguida, King é atacado. Ele observa atentamente seu inimigo enquanto salta para desviar de um ataque iminente. King se lança contra seu inimigo. Sua expressão determinada revela que ele está pronto para finalizar a luta. Com um movimento rápido e preciso, ele desfere um ataque letal com sua lâmina brilhante. Porém, o inimigo se defende. King, durante o confronto, percebe que ainda não dominou as habilidades de luta corpo a corpo. Ele vê outro caçador eliminado e decide usar sua habilidade novamente. King rapidamente usa a habilidade Escudo de Ouro que ele adquiriu. Com o inimigo se aproximando, o escudo reluz intensamente. King usa o Escudo de Ouro de maneira estratégica, bloqueando o ataque do inimigo e avançando com firmeza. Enquanto se defende, ele também contra-ataca, derrubando o inimigo. King decide reciclar o corpo do inimigo caído, adquirindo a carta Domínio do Punhal. Com isso, ele ganha a habilidade de usar a adaga com destreza, liberando uma série de ataques rápidos e precisos. Ao usar a carta, ele imediatamente sente a adaga mais leve e ágil em sua mão, pronto para enfrentar novos desafios. A missão é clara: encontrar o Grupo Falcon e retirá-los da masmorra instantânea. A pessoa recebe um alerta de que, se não encontrar os corpos do Grupo Falcon, sua missão será considerada um fracasso, e ele não receberá nenhuma recompensa. Ainda dentro da masmorra, King consegue uma reciclagem bem-sucedida, que aumenta significativamente seus atributos de força e agilidade, além de lhe conceder imunidade contra habilidades de controle. A pessoa pergunta se conseguiu achar os corpos, outra pessoa confirma, mas diz que eles foram reciclados, dizendo que os corpos do Grupo Falcon foram levados para o abismo por uma figura misteriosa, referida apenas como aquela pessoa. A próxima cena muda para um novo local, o Comitê de Supervisão do Abismo, mais especificamente, em uma sala de interrogatório. Lao Shen, que sobreviveu à masmorra, está sendo interrogado. Ele parece estar tentando convencer os investigadores de que havia uma pessoa responsável por reciclar suas habilidades e reduzir seu nível. No entanto, os interrogadores parecem céticos, afirmando que essa pessoa que ele menciona não existe, destacando a estranheza de seu nível ter sido reduzido a 1, algo que nunca foi visto antes. Lao Shen, visivelmente desesperado, continua insistindo que isso é evidência da presença daquele catador de lixo. Na continuação do interrogatório, os investigadores sugerem que Lao Shen está sofrendo de alucinações causadas pela alta poluição de energia do abismo, devido ao fato de ele ter sido reciclado e depois descartado. Eles acreditam que a presença do catador de lixo é uma invenção de sua mente. Desesperado, Lao Shen insiste que está dizendo a verdade e que realmente foi o catador de lixo quem causou isso. Em seguida, a cena muda para a entrada de um abismo Rank B, onde King menciona que, após o incidente, vendeu os cristais mágicos no mercado negro, mas só recebeu 30% do dinheiro. King revela mais sobre o comércio de cristais mágicos, explicando que esse comércio é controlado por grandes empresas, tornando as vendas privadas ilegais. Ele menciona que o mercado negro cobra 70% como taxa de manuseio, o que explica por que ele recebeu apenas uma fração do valor. Os cristais que ele trouxe mal foram suficientes para cobrir uma dívida antiga com agiotas, mas não sobraram excedentes, sugerindo uma situação financeira desesperadora. Ele teme que, se continuar usando sua habilidade de reciclar em público, as autoridades possam denunciá-lo aos supervisores, o que poderia resultar em sua prisão por um longo período para estudos. Além disso, ele revela uma marca estranha em sua mão, o que indica que ele despertou uma classe incomum.
Isso aumenta seu medo de ser capturado e estudado devido às suas habilidades raras. Ye King reflete que precisa ganhar mais dinheiro enquanto ainda está livre, mostrando sua urgência em se manter ativo antes que seja pego pelas autoridades. Ele observa sua marca novamente, lembrando-se de seu status único. Em seguida, ele se depara com uma oportunidade de exploração de um novo abismo que acabou de surgir. Um grupo de pessoas está sendo recrutado para a missão, e as recompensas prometidas são maiores devido ao perigo envolvido. No entanto, apenas aqueles com classificação superior a Rank B são considerados qualificados para participar. Ye King questiona se alguém como ele, com sua situação atual e suas habilidades incomuns, poderia se qualificar para essa missão. Ye King responde à pergunta sobre o seu rank, afirmando que é um coletor. Nível 1. Imediatamente, um homem próximo dele começa a rir de forma debochada, insinuando que alguém como Ye King, que é tratado como lixo, tem coragem de se apresentar como uma pessoa de classe. O homem ordena a Ye King que fique na fila com o resto do lixo, menosprezando-o ainda mais. Ye King, por outro lado, pensa estrategicamente e percebe que, se fingir ser mais fraco, eles o colocarão na retaguarda, permitindo que ele colete corpos e lixo sem que ninguém perceba. Ele considera esse plano preguiçoso, mas genial. Os caçadores começam a falar sobre uma figura poderosa que acaba de aparecer, identificada como Lu Xingran, uma jovem que despertou uma classe escolhida por Deus e que também é descrita como a estrela em ascensão do grupo de caça. Ela é vista com grande respeito por todos. Lu Xingran então comenta friamente que, embora Ye King seja apenas um novato de nível 1, isso não importa para ela. Segundo ela, todos ali, independentemente do nível, estão apenas para compor números e são iguais a lixo. Um dos caçadores responde a Lu Xingran com um tom submisso, afirmando que eles estão lá apenas para proteger ela e que, sendo a propriedade da família dela, é natural que ela tenha a palavra final. Enquanto isso, Ye King pensa consigo mesmo, aliviado por não ter sido expulso, mas também nota que não é a primeira vez que ele é tratado como lixo. Ele se pergunta de onde conhece Lu Xingran, tentando lembrar onde a viu antes. Ye King finalmente se lembra de onde conhece Lu Xingran. Ele se recorda de um evento que aconteceu 2 anos atrás, no qual ela foi atacada. Ye King atinge a criatura com sucesso, causando um ponto de dano crítico, o que parece ser o suficiente para derrotá-la. Enquanto a besta demoníaca cai no chão, sangrando pelo golpe fatal, Lu Xingran observa, surpresa e confusa com a situação. Ela se aproxima e pergunta incrédula: "Você é o catador de lixo? E como você consegue matar bestas demoníacas?" Ye King, entusiasmado e aliviado, exclama com orgulho: "Eu consegui! Foi minha primeira vez!" Ye King celebra animadamente o fato de finalmente ter ganhado um ponto de experiência, parecendo extremamente empolgado por esse pequeno progresso. Lu Xingran, observando seu comportamento, pergunta se ele está bem, confusa com sua reação. Um indicador digital mostra 100%, 1% em frente a Ye King. Ela diz que ouviu rumores, mas nunca imaginou que alguém realmente estaria tentando subir de nível da maneira que ele está fazendo. Lu Xingran, ainda incrédula, questiona seriamente: "Você realmente está tentando ganhar experiência assim? Por quê?" Ye King responde à pergunta de Lu Xingran sobre seus motivos de maneira objetiva, dizendo que está tentando fazer dinheiro, obviamente. Surpresa, Lu Xingran expressa sua incredulidade com o método arriscado de Ye King, afirmando que isso poderia custar a vida dele. Enquanto isso, Ye King ignora parcialmente sua preocupação ao se aproximar do corpo da besta demoníaca derrotada, observando os cristais mágicos com ganância. Ele sonha com a riqueza, pensando em como seria se todos aqueles cristais fossem dele. Ao ser desafiado por Lu Xingran, ele fica visivelmente irritado e questiona: "O que você sabe?", argumentando que as pessoas de classes mais altas se consideram superiores e não conseguem entender as dificuldades da vida de alguém considerado lixo como ele. Ye King confronta Lu Xingran, apontando que ela foi a responsável por abandonar o grupo e seguir sozinha. Ele a acusa de estar desperdiçando sua vida, lembrando como ela avançou de forma imprudente contra as bestas demoníacas sem pensar. Ele a questiona se está tentando provar algo com essas ações. Em resposta, Lu Xingran declara com determinação que sua motivação é se tornar mais forte. Ela revela seu desejo ardente de ser a primeira pessoa a conquistar aquele lugar. Ye King questiona Lu Xingran sobre aquele lugar que ela deseja alcançar, buscando entender melhor suas motivações. Ela o pressiona, pedindo que ele revele o motivo real de querer obter uma classe. Em resposta, Ye King revela que sua verdadeira motivação é a família. Ele deseja se tornar mais forte para proteger aqueles que ama, deixando claro que seus esforços e ambições estão profundamente ligados ao desejo de proteger sua família. Lu Xingran pede a Ye King para revelar seu nome. Ele responde de forma confiante, dizendo Ye King, com um leve sorriso. Em seguida, ela se apresenta formalmente, dizendo que é Liu Xingran, e expressa sua expectativa de ver o sucesso de Ye King no futuro. Liu Xingran sorri e propõe a Ye King que, quando ele obtiver uma classe, ele se junte ao seu grupo.
Ela sugere que juntos conquistarão aquele lugar, indicando um grande objetivo em comum. Ye King aceita o convite, apertando a mão dela e concordando, mas também faz uma brincadeira, dizendo para ela não se atrasar. Shinran responde desafiadoramente, mencionando que quer ver como ele será depois de mudar de classe. Liu Shinran, cheia de confiança, provoca Ye King, dizendo que ele matou apenas uma besta demoníaca, o que conta como meio ponto. Logo em seguida, dois homens aparecem, chamando-a desesperadamente e dizendo que a estavam procurando há muito tempo. Eles questionam como ela pôde entrar tão profundamente no abismo sozinha. Um dos homens repreende Ye King, chamando-o de catador de lixo, e ordena que ele fique longe de Liu. Eles também mencionam que o presidente está furioso e quase quebrou a perna deles. Liu Shinra arremessa algo em direção a Ye King e diz pega, com um sorriso confiante no rosto. Ao pegar o item, Ye King parece surpreso e curioso. Liu então provoca Ye King, dizendo que essa é a sua recompensa, referindo-se sarcasticamente ao valor de 0.5, em referência ao que ele havia conquistado por ter derrotado uma besta demoníaca. Ye King se afasta enquanto caminha sozinho, com uma expressão pensativa. Ele tenta lembrar o nome de Liu, e então fala para si mesmo, como era o nome dela. Um dos membros do grupo de caça percebe que Ye King está olhando para Liu Shinran e o repreende, dizendo para ele se apressar. Ye King responde de forma descontraída, dizendo que vai se esforçar para não atrapalhar. Liu Shinran, ao ver isso, simplesmente observa e, com uma expressão séria, o instrui a pegar seus equipamentos e estar pronto para entrar na próxima missão. O grupo se prepara para entrar em um portal brilhante e roxo. Eles avançam com determinação, respondendo prontamente às ordens de Liu Shinran com gritos de vamos. E sim, senhora. Enquanto isso, Ye King, sozinho, olha para o portal, refletindo consigo mesmo que desta vez ele precisa se esforçar para ganhar dinheiro e, acima de tudo, voltar com vida. Ye King reflete sobre suas conquistas anteriores ao lutar para escapar do abismo. Ele recorda ter masterizado o escudo do guerreiro, representado pela carta Escudo de Ouro, e também obtido a carta de maestria com adagas, que lhe permite empunhar adagas como um assassino, realizando uma sequência mortal de ataques. Além disso, ele menciona ter adquirido habilidades de um berserker, destacando seu progresso e o aumento de seu poder. Ye King relembra ter conquistado uma habilidade de nível boss extremamente poderosa, super regeneração de plantas antropófagas, destacando sua força regenerativa. Ele explica que, devido ao seu método de distribuição de pontos no gráfico de radar, independentemente da carreira que escolher, não terá deficiências, sugerindo que sua estratégia o torna incrivelmente versátil e sem fraquezas perceptíveis. Ye King continua explicando sua estratégia, observando que os pontos de atributos são divididos igualmente entre 6 categorias: força, agilidade, constituição, inteligência, sorte e determinação. Ele destaca que pode acumular até 100 pontos no total. Reflete sobre o fato de que ele foi o único a limpar todos os itens recicláveis no último abismo. Contudo, ele se questiona em que nível ele estaria para se igualar a alguém com 100 pontos. Em seguida, seus olhos da observação, uma habilidade de percepção de atributos, se ativa. Ye King utiliza sua habilidade Olhos da Observação para analisar o guerreiro à sua frente. Ele percebe que o atributo de força do guerreiro é de apenas 12 pontos, o que significa que ele tem aproximadamente 12 vezes mais força que um mortal comum, cujo atributo de força seria 1. Ye King reflete sobre seu próprio atributo de força, que já está em 100 pontos, o que faz com que ele tenha cerca de 100 vezes a força de um humano normal. Enquanto Ye King caminha pelo subsolo, ele acaba pisando em uma armadilha ativando uma parede, mas com sua força rapidamente se defende empurrando a parede de volta. As outras pessoas percebem uma tremedeira e perguntam se foi um terremoto. De forma descontraída, ele comenta sobre a estrutura frágil do lugar, insinuando que não é muito segura. Pouco tempo depois, os caçadores encontram um baú misterioso, que parece ser de rank A. Um dos membros do grupo lamenta que o time não tenha um assassino para abrir o baú, já que isso poderia facilitar a tarefa. Ye King, no entanto, se voluntária, confiante de que pode tentar abrir o baú. O grupo, surpreso, observa enquanto ele se aproxima do objeto com intenção de desbloqueá-lo. Ye King abre o baú com sucesso, cercado por uma explosão de luz azul brilhante, o que surpreende os outros caçadores. Ele comenta casualmente que abrir a fechadura foi tão fácil quanto comer. Um dos caçadores menciona que essa habilidade normalmente só pode ser aprendida por assassinos de nível superior a 5. Ye King, em resposta, revela que, sendo um coletor de nível 1, ele aprendeu várias habilidades úteis, já que muitos baús não foram abertos enquanto eles estavam limpando o lixo. Os caçadores decidem continuar andando e concordam em distribuir os itens depois que a missão for concluída. Durante a caminhada, Ye King, atento, pede para outro parar por um momento, pois percebe algo estranho à frente. A caçadora, surpresa, pergunta o que ele viu. Os caçadores observam enquanto Ye King lança uma pedra pelo corredor, batendo nas paredes e quicando em alta velocidade.
Em seguida, a armadilha é ativada. Um dos caçadores pergunta, desconfiado, se Ye-King é realmente de nível 1, e ele responde de forma casual, explicando que ele simplesmente se especializou em algo em que é bom em detectar armadilhas enquanto coleta lixo, o que fez com que liberasse a habilidade de percepção de armadilhas. Ele tenta minimizar a surpresa da situação com uma explicação simples. Enquanto ele fala, uma verificação do sistema de engano aparece, indicando sucesso e afirmando que o alvo se tornou mais persuadível. Ye-King pensa surpreso sobre o poder de 100 pontos de inteligência, mostrando que ele está impressionado. Logo em seguida, outro caçador entrega uma recompensa a Ye-King, dizendo para ele aceitá-la com gratidão. A recompensa é uma massa de uma mão quebrada, uma arma de classe normal que pode ser usada no nível 1, mas Ye-King percebe que, na mente dos outros, sua avaliação como caçador não é tão alta assim. Ye-King observa um item à sua frente e comenta surpreso, se perguntando se aquele é o tesouro secreto no fim do nível. Ele acha curioso quão fácil foi chegar até ali, insinuando que a jornada não teve tantos desafios. Enquanto reflete, ele conclui que o abismo no qual ele está pode ser do tipo sala de recompensa, uma sala sem monstros que só contém tesouros. Diante dele, há um cálice com um líquido misterioso. Uma notificação do sistema confirma que aquele local é uma sala de recompensa, um local raro e especial dentro do abismo. Os caçadores estão na sala de recompensas, mas um deles avisa para não ficarem tão convencidos, pedindo que prestem atenção nos lugares onde monstros podem surgir. Ele segura uma placa de pedra e questiona se aquilo pode ser a única coisa que existe no abismo. Outro caçador menciona que, agora que conseguiram o último tesouro, já podem ir embora. No entanto, uma notificação aparece, indicando que o teste de sangue está começando. Os caçadores estão observando atentamente enquanto o jato de sangue continua saindo do cálice. Um deles percebe o perigo e grita, idiota, isso não é uma recompensa do abismo, é uma armadilha. O pânico começa a tomar conta do grupo enquanto uma forma ameaçadora de sangue surge diante deles. Outro caçador identifica a ameaça e diz, são os pesadelos de sangue. A situação se intensifica quando várias criaturas sombrias feitas de sangue começam a se formar, suas figuras assustadoras surgindo do chão. Liu Xingran grita, se preparem para lutar, enquanto os pesadelos de sangue avançam. Ye-King, segurando uma espada e avaliando a situação, pensa em como deve esconder seus verdadeiros atributos para não chamar muita atenção. Ele decide usar apenas 25% de sua força real. Para ajudar nisso, ele coloca o Anel da Fraqueza, lixo, que tem o efeito de reduzir todos os atributos do portador para a porcentagem que ele escolher. Enquanto ele reflete sobre a utilidade desse anel, pensa que, apesar de parecer inútil agora, pode ser vantajoso em algum momento no futuro. Ye-King ativa a habilidade Avanço Espiritual, emitindo uma intensa aura azul ao redor de seu corpo, que irradia poder espiritual. Ele avança rapidamente em direção aos pesadelos de sangue, sua expressão focada e determinada. Ao mesmo tempo, outro caçador mais à frente já está em combate, atacando as criaturas. Liu Xingran observa, surpresa, ao ver o impacto devastador causado por Ye-King com apenas um único ataque, questionando-se sobre o poder dele. Enquanto isso, Ye-King permanece focado, avançando em meio aos pesadelos de sangue, cercado pelas criaturas demoníacas que parecem se mover ao redor dele, mas sem abalar sua determinação. Liu Xingran enfrenta os pesadelos de sangue com uma expressão de curiosidade e entusiasmo, enquanto as criaturas demoníacas se aproximam. Ela, calma e confiante, parece achar a situação interessante e não demonstra qualquer sinal de medo. Um dos caçadores, surpreso, observa ao cortar uma das criaturas que explodiu completamente com apenas um golpe. Ele se mostra confuso e alarmado com a reação inesperada da criatura. Em seguida, percebe que o monstro está se condensando, o que indica que a ameaça ainda não terminou, mesmo após a explosão. Um dos caçadores exclama surpreso ao perceber que a criatura, que antes parecia amorfa, agora assume uma forma humana. Essa criatura é chamada de pesadelo de sangue, e seu estado original é frágil. No entanto, ao atacar humanos, ela se fortalece imitando a forma e as habilidades de seu oponente. Os caçadores entram em combate feroz contra o pesadelo de sangue. Um deles ataca com sua arma, acertando um golpe poderoso, e outro caçador exclama boa, em comemoração. No entanto, o pesadelo de sangue parece resistente, não sendo derrotado facilmente. A criatura continua sua investida, atingindo o caçador brutalmente, que grita de dor ao ser derrubado. A tensão aumenta quando um dos caçadores observa com horror. Decapitar não adianta. Como é que matamos essa coisa? O pesadelo de sangue levanta uma lâmina ameaçadora, com um brilho vermelho intenso, preparando um golpe mortal contra o caçador caído. Liu Xingran exibe uma expressão de total desprezo pelos outros caçadores enquanto os critica por sua ineficácia. Com uma demonstração de poder, ela faz com que o chão se congele ao seu redor, mostrando que não está impressionada com os esforços de seus aliados, considerando-os inferiores diante da ameaça. Liu Xingran,
Com uma atitude de frieza e desdém, observa o gelo se espalhar sob seus pés após derrotar o pesadelo sangrento. Ela declara com convicção que um pedaço de lixo é só lixo no fim das contas, deixando claro seu desprezo por aqueles que considera fracos. Enquanto o pesadelo sangrento avança rapidamente, a situação se torna mais crítica. A caçadora empunhando a tocha de fogo grita em desespero, percebendo que o monstro se move com tanta velocidade que não há tempo sequer para conjurar magia. E King decide usar uma abordagem diferente ao perceber que sua espada não tem efeito sobre o pesadelo sangrento. Ele conjura uma poderosa magia de fogo, uma grande explosão de fogo, iluminando a área com chamas intensas. O impacto da magia é impressionante. A caçadora diz que é uma técnica de Rank-S conjurada instantaneamente, deixando os outros caçadores atônitos com sua força. Os caçadores ficam incrédulos ao ver King, um jogador nível 1, conjurar uma magia tão poderosa. Eles se perguntam se isso é algum tipo de bug, pois parece impossível para alguém de seu nível exibir tanto poder. Enquanto isso, o pesadelo sangrento se reagrupa, preparando-se para o próximo confronto. E King grita, demonstrando um poder avassalador que deixa todos os monstros ao seu redor em choque. E King ativa o modo Berserk, aumentando sua velocidade e força em 100%, mas também dobrando o dano que ele pode receber. Mesmo assim, ele não hesita e avança em alta velocidade, desferindo golpes devastadores contra os pesadelos sangrentos. E King enfrenta uma nova criatura que parece diferente dos outros pesadelos sangrentos. A criatura emite um som ameaçador, e sua forma é ainda mais intimidadora e feroz do que os monstros anteriores. E King observa o monstro atingindo um novo nível de poder. Surpreso com a evolução rápida da criatura, ele percebe que algo não está certo. Um dos caçadores comenta assustado que o monstro atingiu o nível Rei, um feito incomum em um abismo de Rank B. O pesadelo sangrento parece absorver os atributos dos inimigos mais fortes, evoluindo rapidamente para se tornar uma ameaça ainda maior. E King rapidamente esquiva-se do ataque devastador do pesadelo sangrento, que agora atingiu um nível de poder aterrorizante. A criatura, com sua aparência monstruosa e imponente, lança um golpe feroz que destrói o chão ao seu redor, criando uma onda de destruição. E King está claramente percebendo que os atributos do inimigo estão no mesmo nível que os dele, o que dificulta qualquer tentativa de superá-lo em combate direto. Enquanto isso, Liu Xingran aparece e o manda sair do caminho, assumindo a responsabilidade de enfrentar o oponente com confiança. Liu Xingran enfrenta o pesadelo sanguinário com determinação, empunhando sua espada enquanto o monstro avança ferozmente. Liu Xingran avança com uma velocidade incrível, sua espada emanando uma poderosa energia enquanto ela desce com força contra o pesadelo sanguinário. O chão se quebra sob a intensidade de seus movimentos, e sua habilidade com a espada é evidente a cada golpe. Liu Xingran usa sua habilidade de controle de gelo para criar uma barreira de gelo ao redor do pesadelo sanguinário. E King, observando a situação, expressa preocupação e admiração pela técnica impressionante de Liu, enquanto o pesadelo sanguinário continua a resistir ferozmente. Liu Xingran, frustrada, percebe que seus esforços não são suficientes para derrotar o pesadelo sanguinário. Ela se sente limitada, ciente de sua fraqueza momentânea. No passado, sua equipe a alertava sobre o nível de energia do abismo, que estava se tornando instável. Liu Xingran, determinada, se prepara para enfrentar sozinho o próximo desafio. Seu objetivo é claro, conquistar o nível mais alto de escuridão da Torre do Fim. Ela está ciente de suas limitações, especialmente quando compara sua taxa de crescimento com a de seus irmãos e irmãs, mas isso só a motiva ainda mais a seguir em frente. Ela se prepara para enfrentar o pesadelo sanguinário com toda a sua força, ciente de que não pode falhar, e que cada batalha é um teste de suas capacidades e um passo em direção ao seu verdadeiro potencial. Liu Xingran, determinada a provar seu valor e honrar o nome de sua família, liberta uma poderosa habilidade de gelo, criando uma explosão devastadora contra o inimigo. Ao fundo, Ye King e os outros caçadores observam a batalha com atenção, cientes da força que ela está liberando. Liu Xingran, determinada a aumentar suas chances de vitória, ergue a bandeira da geada. Com esse movimento, ela ativa a habilidade de pressa, que aumenta a velocidade de todos os aliados em um raio de 30 metros em 50%. Liu Xingran aproveita o efeito de sua bandeira da geada, que aumenta a velocidade dos aliados, e avança rapidamente em direção ao monstro congelado. Com sua lâmina em mãos, ela aproveita a vulnerabilidade do inimigo, já imobilizado pelo domínio gelado, e se prepara para atacar com precisão. Liu Xingran realiza um poderoso golpe do cometa, aproveitando a imobilização do monstro pelo domínio gelado. Ao observar a habilidade devastadora de Liu Xingran, Ye King reflete sobre a imensa força da caçadora, ponderando sobre a classe lendária escolhida por Deus. Liu Xingran, após desferir seu golpe do cometa com toda a sua força, fica surpresa ao perceber que o ataque foi completamente ineficaz contra o pesadelo sanguinário. O monstro permanece de pé, intimidante e intacto, revelando a imensa dificuldade que será enfrentá-lo. Enquanto desferia seus golpes rápidos e precisos, Liu Xingran refletia sobre seu próprio poder.
Mesmo sendo uma guerreira de rank S, ela sentia que sua força estava longe de se igualar à de seus irmãos mais velhos. O peso do sobrenome Liu caía sobre seus ombros, e o sentimento de ser a mais fraca da família a perseguia como uma sombra. Ela sempre foi alvo de desprezo, e isso a impulsionava a tentar se provar. Liu Xingran, em meio à batalha, se recorda das palavras duras que sempre ouviu de sua família. Ela era considerada a vergonha dos Liu, a irmã fraca, sempre deixada de lado. Você é simplesmente a desgraça da família Liu, ecoavam as vozes de seus irmãos mais fortes, que a ridicularizavam e desdenhavam de sua habilidade. Determinada a provar o contrário, Liu Xingran reúne todas as suas forças, prometendo a si mesma que se tornaria mais forte, mesmo que precisasse começar enfrentando um abismo de rank iniciante. Liu Xingran está decidida a superar seus próprios limites e as expectativas de todos que a menosprezaram. Ela reflete sobre como, ao continuar desafiando dificuldades superiores, poderá, um dia, ser capaz de superar todos aqueles que a subestimaram. No momento decisivo, Liu Xingran canaliza toda sua força e determinação em um ataque poderoso contra o inimigo. Entretanto, a expressão de Ye Qing ao observá-la reflete surpresa ou talvez uma avaliação cuidadosa da situação. Liu Xingran parece estar em uma situação perigosa. Ela é pega de surpresa pelo ataque do monstro, que a atinge com uma força brutal. Seu olhar de choque mostra que ela não esperava a rapidez ou a intensidade do ataque. Uma caçadora Rank S foi derrotada, causando grande preocupação entre os outros caçadores. Um deles, alarmado, sugere que devem fugir, destacando a gravidade da situação. O monstro, que está claramente em uma posição de vantagem, parece implacável. A batalha continua feroz. O pesadelo sanguinário avança, seus ataques causando destruição enquanto os caçadores recuam, hesitantes. Liu Xingran, ainda se recuperando de sua derrota, observa a criatura, ciente do perigo que enfrentam. Liu Xingran observa surpresa enquanto Ye Qing avança diretamente em direção ao pesadelo sanguinário. Ela pensa, esse pirralho, enquanto o monstro se prepara para contra-atacar. Ye Qing ativa sua habilidade Olho de Observação, permitindo que ele perceba a fraqueza do pesadelo sanguinário. Ele observa que, se o monstro alcançar o nível de rei, se tornará imune a várias condições anormais, como congelamento, atordoamento e paralisia. Com essa informação em mente, ele decide liberar todo o seu poder. Seus punhos começam a brilhar em chamas intensas. Ye Qing avança com seus punhos em chamas, atacando o pesadelo sanguinário com força. Cada golpe o empurra para trás, mas o monstro resiste, enquanto Ye Qing continua sua investida. Liu Xingran rapidamente toma uma poção, recuperando suas forças enquanto observa Ye Qing se movimentar com uma velocidade impressionante. O pesadelo sanguinário continua a perseguir Ye Qing, que habilmente desvia dos ataques do monstro, deixando marcas no chão com seus passos ágeis. Ye Qing se envolve em chamas poderosas, determinado a encontrar a fraqueza do pesadelo sanguinário de nível rei. Ele concentra sua energia e ataca com uma grande explosão de fogo, que atinge diretamente o monstro. No entanto, ao observar a situação, ele percebe que, apesar dos danos causados, o pesadelo continua a regenerar, sem revelar nenhuma fraqueza evidente. Ye Qing observa atentamente o comportamento do pesadelo sanguinário e faz uma descoberta importante. Ele percebe que o monstro parece estar sendo controlado remotamente por algo. Então, ao se lembrar de um bloco que foi removido anteriormente, uma trilha de sangue se torna visível, sugerindo que o cubo tinha alguma relação com o controle do monstro. Ele grita para seus aliados, apontando para o bloco e pedindo que o joguem para ele. Um dos caçadores joga o bloco na direção de Ye Qing. Um teste de inteligência bem-sucedido permite que ele decifre a antiga escrita inscrita no bloco. A mensagem revela um encantamento antigo, necessário para livrar-se da maldição de sangue que controla o pesadelo sanguinário. Ye Qing, frustrado, percebe que a solução estava à sua frente o tempo todo e que poderia ter usado o olho observador desde o começo para notar isso. O pesadelo sanguinário pega o bloco e o engole. Seu corpo entra em modo invencível, indicando que está em um estado em que não pode ser danificado. Os outros caçadores observam a cena com perplexidade, sem entender por que o monstro não está atacando. Ye Qing, observando o monstro, percebe que ele entrou no modo invencível. Irritado por ter cometido um descuido, ele comenta em voz alta, frustrado. Ao seu lado, Liu Xingran encara e, de repente, menciona que tem a impressão de já tê-lo visto em algum lugar, talvez ao entrar na dungeon. Ye Qing, surpreso, responde de forma intrigada. Hã? Então você realmente não me reconheceu? Ye Qing revela que se encontrou com Liu Xingran no Abismo Z, 2 anos atrás. Ele conta que foi o caçador que roubou o ponto de experiência dela naquela ocasião, o primeiro ponto que ele ganhou na vida. Xingran, surpresa, lembra que ele foi o pirralho que pegou seus 0,5 pontos de um monstro que havia derrotado. Ao tentar se lembrar do nome dele, ela menciona Ye Qing, ao que ele a corrige, explicando que seu nome verdadeiro é Ye Qing. Liu Xingran comenta, surpresa, que nunca imaginou que Ye Qing teria sucesso em uma troca de trabalho,
enquanto ele sorri e confirma que agora é um coletor de nível 1. Shinran, pensativa, observa que Yekin ficou muito mais forte, refletindo sobre como ele sempre arriscava sua vida para acumular pontos de experiência aos poucos. Ela se perde momentaneamente em seus pensamentos, questionando em silêncio quão longe ele já chegou. Liu Xingran continua seu raciocínio em voz alta, mas sente vergonha ao expressar seus pensamentos e hesita. Em seguida, ela explica que o bloco que descobriram irá circular ao redor do corpo do pesadelo de sangue, enquanto seu domínio sobre o gelo poderá congelá-lo temporariamente. Ao lado dela, Yeking a observa em silêncio, aparentemente confiante no plano. Liu Xingran pede para Yeking usar o breve tempo que o domínio de gelo proporciona para localizar o bloco necessário. Ele menciona que sempre há momentos em que uma pessoa não pode enfrentar desafios sozinha e, por isso, devem trabalhar juntos para derrotar o monstro. Como recompensa, ele sugere que Liu Xingran considere isso como uma compensação pelos pontos de experiência que ele perdeu daquela vez. Liu Xingran sorri de forma confiante, deixando claro que não quer ser contida. Logo após, um grupo de caçadores, ansiosos por ação, exclama que também deseja participar da batalha, prontos para se juntar ao combate ao lado de Liu e Yeking. Os caçadores se juntam com determinação, mostrando que, mesmo que alguns não sejam tão fortes, estão dispostos a lutar com tudo que têm. Com a confiança renovada, Yeking e Liu Xingran lideram o grupo, prontos para enfrentar o inimigo com a promessa de que todos sairão vivos dessa batalha. Enquanto o monstro à frente ruge furiosamente, Yeking observa atentamente, calculando os segundos restantes para o fim do modo invencível. Ele alerta os outros, avisando que em apenas 5 segundos, o monstro entrará no estado Berserker, tornando-se ainda mais violento e implacável, atacando sem parar por 30 segundos. Yeking grita para os caçadores ao seu redor, informando que os próximos 30 segundos são a última chance que tem para derrotar o monstro e saírem vivos dessa batalha. O guerreiro com a armadura roxa, empolgado com a fala de Yeking, grita de volta para seus companheiros: "Voltaremos vivos", tentando aumentar o moral de todos. Com o grito de motivação "voltaremos vivos", Yeking ativa um impulso de espírito, que instantaneamente reduz sua fadiga e aumenta sua recuperação mágica. Uma aura azul brilhante envolve seu corpo, mostrando sua determinação e poder. Os outros caçadores ao seu redor vibram com entusiasmo, gritando em uníssono "sobreviver". Observando a situação, Liu Xingran pensa consigo mesma: "Parece que eu não posso subestimá-lo". Yeking e o guerreiro se movem juntos, sincronizando suas ações para enfrentar o poderoso monstro. O guerreiro chama a atenção do monstro com provocações, tentando atrair sua fúria para longe dos outros caçadores. Ele grita com confiança, desafiando a criatura imponente a focar nele. O monstro responde à provocação, preparando um poderoso ataque. Liu Xingran dá instruções à maga, ordenando que ela ataque os tentáculos recém-gerados pelo monstro para cobrir o coletor. A maga prontamente obedece, canalizando sua magia e disparando um poderoso feitiço em direção ao monstro. Yeking observa a situação crítica, percebendo que o bloco necessário para interromper a trilha de sangue está prestes a ser destruído pelas bolas de fogo do monstro. Ele sugere que poderia remover o bloco com a mão, mas Liu Xingran e os caçadores imediatamente reagem com ceticismo, apontando que seria impossível removê-lo dessa forma. A tensão aumenta enquanto eles tentam encontrar uma solução rápida para impedir a destruição do bloco e o avanço do monstro. Liu Xingran se surpreende ao ver Yeking levantar a mão, decidido a penetrar no corpo do monstro. "Você planeja mergulhar no estômago do pesadelo de sangue?" ela pergunta. Yeking confirma, mantendo sua expressão determinada. Logo em seguida, Liu Xingran assume o controle, ordenando: "Arqueiro, acerte o teto. Derrube aquelas pedras para criar plataformas para ele pular." O arqueiro entende o plano e dispara uma flecha certeira, derrubando uma série de pedras do teto. Liu Xingran, segurando sua bandeira de gelo, declara com determinação: "Eu congelarei a metade de baixo do pesadelo de sangue", enquanto prepara sua próxima ação. Yeking, determinado, responde rapidamente ao comando de Liu: "O resto deixa comigo." Yeking avança com velocidade e foco, esquivando-se rapidamente dos tentáculos do pesadelo de sangue, que o atacam ferozmente. Os ataques do monstro são poderosos, destruindo o chão ao seu redor, mas Yeking continua avançando com agilidade, determinado a alcançar seu objetivo. Yeking avança corajosamente em direção ao monstro, contando com sua capacidade de cura rápida para resistir aos ataques brutais do pesadelo de sangue. Enquanto isso, Liu Xingran utiliza seu domínio de gelo para congelar a parte de baixo da criatura. O ataque gélido atinge o alvo com precisão. Com um movimento ágil e poder concentrado, ele se prepara para o ataque decisivo. Yeking ativa o modo Berserker, aumentando sua velocidade em 20%.
Ao mesmo tempo, ele utiliza uma poção de lentidão que, devido à sua habilidade especial de avanço tóxico, tem seu efeito revertido, proporcionando um aumento adicional de 15% em sua velocidade. Ele avança com um poder impressionante, aproveitando o efeito bônus de endurecimento de pele que também aumentou sua defesa em 15%. Em uma declaração de confiança, Ye King clama que o golpe final é seu. Ye King, imbuído com a energia do modo Berserker, se lança para desferir o golpe final no pesadelo de sangue. Porém, no último momento, os tentáculos do monstro se erguem rapidamente, bloqueando seu ataque. Ye King é surpreendido pelos ataques rápidos e brutais do pesadelo de sangue. Ele tenta resistir, mas os poderosos golpes o atingem com força enquanto é jogado para longe. Liu Xingran, observando a cena, fica chocada e preocupada, percebendo a gravidade da situação. Ye King está caindo no chão, visivelmente machucado após o impacto devastador do ataque. Ele reflete sobre seu fracasso, murmurando em tom amargo: "Minha hora de brilhar falhou." Com um sorriso triste, ele se lamenta, chamando a si mesmo de um pedaço de lixo e pensando que deveria ter se mantido discreto. Ye King decide que não pode desistir, ativando suas habilidades de reciclagem, uma habilidade crucial que o permite transformar fracassos em novas oportunidades. Com determinação no olhar, ele exclama até parece, enquanto sua aura roxa começa a envolvê-lo. Ye King, decidido a usar suas habilidades de reciclagem em um ato de desespero, declara com determinação: "O alvo de reciclagem sou eu mesmo." A energia roxa que o envolve explode com força, enquanto ele se prepara para transformar seu próprio corpo no alvo de reciclagem. O monstro, perplexo, encara Ye King enquanto ele está envolto por uma energia roxa. Liu Xingran também observa em choque, gritando: "Que situação é essa? De onde aquilo veio?" No entanto, logo uma notificação aparece na frente de Ye King, incapaz de reciclar organismos vivos. Reciclagem falha. Ye King, envolto por uma aura roxa, encara o desafio à sua frente, enquanto runas brilhantes cercam seu corpo. Com determinação nos olhos, ele diz: "Se eu não posso ser reciclado, então por favor me jogue fora com tudo." Seu olhar firme reflete sua resolução de lutar até o fim. Com força renovada, ele exclama: "Com toda a sua força." Ele salta em direção ao pesadelo de sangue, determinado a finalizar a batalha. Com a força do impulso, ele passa por dentro da criatura, pegando a tábua de pedra. Ye King, em um momento de alívio, percebe que conseguiu. Ele observa o pesadelo de sangue ruir lentamente, enquanto lê o que estava escrito na pedra. Liu Xingran, ainda em estado de choque, observa ao seu redor enquanto os últimos vestígios do pesadelo de sangue se dissipam no ar. "Nós vencemos," ela murmura, surpresa com a situação. Ao fundo, o restante da equipe celebra sua vitória, com gritos de alegria e luzes douradas envolvendo seus corpos, enquanto sobem de níveis. Liu Xingran fica surpresa ao sentir a energia dourada fluindo através dela, levantando as mãos enquanto percebe o quanto suas habilidades aumentaram drasticamente. "Eu acabei de subir de nível," ela exclama, chocada com as melhorias. Ao seu lado, Ye King olha para si mesmo e vê que não houve mudança. O chão se ilumina com um brilho incandescente, revelando um baú brilhante no centro da sala. Quando o baú explode em luzes coloridas, itens valiosos começam a surgir, flutuando no ar como se fossem recompensas divinas. Um dos caçadores, maravilhado com o que vê, exclama: "Meu Deus, esse é o tesouro real!" Ye King olha para o equipamento brilhante flutuando em suas mãos, um item poderoso que exala uma energia incrível. Mas ao ver as informações detalhadas, seu rosto murcha de decepção. Ataque mais 88. Nível necessário, 10. Ele olha para o item com tristeza e lamenta: "Meu nível máximo é apenas 1. Uma notificação aparece à sua frente: seu nível não cumpre com os requisitos. Ele suspira, percebendo que todos os itens poderosos à sua frente são inúteis para ele. Em seu pensamento, desabafa: "Então, todos esses equipamentos brilhantes são inúteis para mim." Liu Xingran se aproxima de Ye King, sua expressão firme. "Você passou pela trilha de sangue. Foi o maior contribuidor. Você é quem deveria distribuir esses itens." Ye King sorri de canto, tentando parecer indiferente. "Não foi nada, haha." Ye King então olha para ela com seriedade. "Tem algo que eu preciso falar com você." Ao fundo, um portal roxo de saída começa a se abrir, iluminando o caminho à frente do grupo. Enquanto o chefe de segurança ordena que o quartel-general envie uma equipe de resgate, uma voz firme interrompe: "Não precisa." Liu Xingran avança decidida, atravessando o portal roxo, sua postura destemida. Enquanto Liu Xingran sai do portal, a multidão ao seu redor comemora aliviada. Como esperado da senhorita Xingran, ela limpou o abismo por conta própria. Alguns agradecem aos céus, e outros já fazem planos de manter o ocorrido em segredo. Xingran sorri de forma confiante, sabendo que seu poder está além da compreensão de todos ao seu redor. "O que eu não seria capaz de fazer sozinha? Eu sou uma Rank S, afinal." Um pouco antes, ele a lembra que, como líder do grupo Liu, ela não deve ter problemas financeiros.
Ele oferece vender alguns itens que conseguiu com um desconto, pedindo 500 cristais mágicos. Shinran, confusa, tenta entender a proposta. Antes que ela consiga responder, Ye-King faz outro pedido. Ah, e mais uma coisa. Quando sair daqui, finja que você completou esse abismo sozinha. Shinran, chocada e um pouco confusa. Enquanto Liu Xingran observa Ye-King se afastando, ele diz para ela e os outros seguirem em frente que ele escapará secretamente depois. Xingran olha para ele, sentindo que algo não está certo. Esse cara está planejando para eu dever um favor a ele, ela pensa, preocupada com as intenções de Ye-King. Ye-King se senta no chão, com o olhar fixo no bloco de pedra que acaba de colocar à sua frente. Ye-King encara a pequena criatura com um sorriso desafiador. Ele fala com a entidade fraca que saiu do bloco de pedra, como se estivesse conversando com algo que, mesmo insignificante, ainda tem potencial. Até mesmo algo fraco como você não quer ser pisado, certo? Sua aura roxa pulsando ao seu redor, e finaliza, então, vire minha força. Ye-King sente a força do pesadelo de sangue sendo absorvida por seu corpo, e logo uma notificação aparece diante de seus olhos, reciclado com êxito, pesadelo de sangue. Uma nova habilidade surge, descrita com detalhes, pesadelo humanoide. Ele pode invocar um clone do pesadelo, consumindo sua essência vital para isso. O clone tem o poder de imitar o hospedeiro, infligindo ou recebendo dano uma única vez antes de se dissipar. Essa habilidade tem um potencial incrível, especialmente se for aprimorada. Ye-King, agora com uma nova ferramenta poderosa em seu arsenal, sente-se mais preparado para os desafios à frente. Ye-King se ergue, rodeado pela aura sombria e intensa do pesadelo humanoide que ele acaba de adquirir. Com um sorriso confiante, ele pensa em todas as batalhas futuras, agora ciente de sua nova força. Ótimo! Ele exclama, satisfeito. Nas batalhas de agora em diante, eu estou ansioso para trabalhar com você, diz, referindo-se à nova habilidade. Ye-King está sentado em uma cafeteria, concentrado em uma tela holográfica que flutua à sua frente. Ele analisa cuidadosamente os itens que conseguiu na última batalha, verificando suas estatísticas e habilidades. Enquanto observa, ele pensa em voz alta, eu dei todos os itens com níveis de requisitos maiores para Liu Xingran. Sua mente começa a refletir sobre a situação. Mas agora que penso nisso, um coletor desconhecido com vários equipamentos brilhantes em mãos seria meio suspeito. Ye-King continua a refletir enquanto examina os itens na tela. Se eu fosse aparecer com esses equipamentos de alto nível, seria definitivamente notado por algum grupo de supervisores, ele pensa. Mas esses pedaços de lixo são tão insignificantes que ninguém sequer notaria. Ele balança a cabeça, relaxando um pouco na cadeira, e ri de si mesmo. Estou pensando demais. Ninguém compraria este lixo, mesmo se eu tentasse vendê-lo escondido. Com um suspiro, ele decide pressionar o ícone de reciclar na tela. Ye-King fica surpreso ao ver o martelo na tela desaparecer, enquanto a mensagem equipamento reciclado. Um BP ganho. Ponto básico, aparece diante dele. Espere, eu acidentalmente o reciclei? Ele murmura, confuso. Logo após, um tutorial aparece explicando o processo de reciclagem. A reciclagem é feita processando lixo selecionado após ser classificado de forma preliminar. BP é uma substância universal extraída ao reciclar equipamentos inúteis e pode ser usada para aprimoramentos, reparos e criação de novos itens. Surpreso, ele comenta para si mesmo, esses pedaços de equipamentos inúteis podem ser reciclados? O tutorial continua, tarefa, por favor, complete o reparo da adaga comum. Ye-King percebe que, para completar a tarefa, ele precisa seguir as instruções do tutorial. Ele reflete por um momento, dizendo para si mesmo, eu preciso completar a tarefa seguindo as dicas? O tutorial explica, o reparo da adaga comum custa 5 BP. Observando a durabilidade do item, ele comenta, a durabilidade restante é de 0,33. Eu quase joguei isso fora depois de matar o chefão. Ele continua calculando, se eu contar um BP dessa reciclagem acidental, então eu ainda preciso de 4 BP. Conforme Ye-King começa a reciclar mais itens, mensagens sucessivas aparecem na tela. Reciclagem da lança quebrada sucedida. 1 BP ganho. Reciclagem da espada de 2 mãos enferrujada sucedida. 1 BP ganho. Reciclagem do escudo de madeira frouxo sucedida. 1 BP ganho. Reciclagem da faca de lâmina longa enrolada sucedida. 1 BP ganho. Satisfeito, ele diz, então eu devo reciclar apenas mais 4 armas. De repente, ele exclama, a arma não foi apenas reparada, mas a durabilidade e o ataque também aumentaram um pouco. Ye-King observa a tela com a informação da adaga comum. Durabilidade, 34, 34, 33 mais 1, ataque, 22, 21 mais 1. Ele sorri, satisfeito, ao perceber que até mesmo itens simples podem ser melhorados com reparos constantes. Em outras palavras, enquanto elas são constantemente usadas e reparadas, até mesmo itens lixo podem ser aprimorados, certo?
Ele reflete que equipamentos precisam ser reforçados para alcançar o máximo de suas capacidades. Logo em seguida, a tela parabeniza King por completar o tutorial. Ele recebe a chance de escolher uma recompensa, o Projeto Iniciante. Uma poção mágica conveniente que pode recuperar instantaneamente a mana de alguém enquanto remove uma grande quantidade de fadiga. 2 valores de atributos aleatórios mais 2. Ele pondera sobre sua situação. Atualmente, os pontos de atributos não são escassos para mim. O que mais me preocupa ao me aventurar no abismo é a profundidade imprevisível. Ele reflete sobre os aventureiros menos preparados, que frequentemente esgotam sua mana antes de enfrentar os chefes, sendo obrigados a voltar para se reabastecer. Como consequência, frascos de mana tornam-se indispensáveis. King observa a notificação à sua frente. Ele aprendeu a habilidade de regeneração de itens. Ele olha para o projeto da poção mágica conveniente, notando os requisitos para regenerar o item 6 BP e um recipiente aleatório. Um recipiente aleatório. Ele pensa, ligeiramente confuso, mas sem estar muito surpreso que um item tão útil precisaria de um custo específico. Ele pondera sobre a utilidade dessa nova habilidade, se perguntando como ela pode ser aplicada em suas futuras batalhas. King levanta a mão, chamando a atenção do atendente enquanto pergunta: "Você poderia me dar um recipiente?" King observa o processo de reciclagem e conclui com satisfação: "Ok, o lixo foi completamente reciclado." Ele sabe que o próximo passo é a regeneração do item. No entanto, é pego de surpresa quando percebe que há um minigame envolvido no processo. King examina o item reciclado e pensa em voz alta: como esperado de um item reciclado. Está meio esquisito, mas não é como se fosse inutilizável. Ele olha para a bebida, aparentemente satisfeito com o resultado, e a consome. Ao final, ele ganha 5 unidades da poção mágica conveniente, prontas para serem usadas. King toma um gole da poção mágica e imediatamente faz uma careta. Tem gosto de algum tipo de suco rançoso, ele comenta com um tom de desaprovação. No entanto, logo em seguida, ele sente os efeitos da poção tomando conta de seu corpo. Sua mana é restaurada e sua fadiga diminui rapidamente, enquanto seu corpo começa a brilhar com energia renovada. Ele comenta consigo mesmo: "Eu devo ser capaz de completar mais um abismo hoje." Confiante e focado, ele está prestes a sair quando, de repente, alguém o chama. Ali, uma voz o interrompe, e ele olha para ver um homem grande e sorridente se aproximando rapidamente. King, você é o King, né?" O homem comenta com um tom casual, mas intrigado: "Se passaram só alguns dias, e a sua aura mudou completamente." Claramente, ele percebe algo diferente em King. Ele então faz uma piada provocativa, dizendo: "Você não pegou algum tesouro enquanto coletava lixo, né?" O homem grande continua sua conversa com King, revelando que esteve à sua procura há algum tempo e, em tom meio sarcástico, menciona que quase o classificou como desaparecido. No entanto, King, mantendo a calma, responde que já pagou todas as suas dívidas, inclusive os juros, deixando claro que não está preocupado com essa questão. Ainda assim, o homem não parece convencido e lembra King de que seu contrato de trabalho ainda não expirou, insinuando que, mesmo livre de dívidas, ele ainda tem obrigações a cumprir. Com um braço ao redor de King, o homem adverte: "Não se esqueça de que um coletor de lixo deve viver como um coletor de lixo." O homem provoca King, dizendo: "Olha só pra você, fingindo ser a última bolacha do pacote. Quem você está tentando impressionar?" Ele acaba derrubando o copo de King, que responde com ironia: "Você derrubou meu copo extra grande de pérola de açúcar mascavo." Um nível 0 derrubando um despertado de rank B. King ouve as provocações enquanto avalia a situação. Os homens que o cercam parecem confiantes, mas ele reflete sobre as regras que proíbem o uso de habilidades fora do abismo, exceto para policiais especiais. King decide que precisará encontrar um ponto cego para lidar com seus oponentes. King observa calmamente o grupo rindo enquanto o insultam, sugerindo que ele recolha as pérolas no chão como se fosse um mero coletor de lixo. Embora ele mantenha uma expressão neutra, por dentro, ele calcula os próximos passos, lembrando-se das câmeras de segurança e das limitações que as regras lhe impõem. King recusa calmamente, mantendo uma postura firme. O homem à sua frente reage com fúria, preparando-se para atacar, mas algo faz parar subitamente. Ele gagueja o nome César, visivelmente surpreso e intimidado pela presença que se aproxima. Rodrigo César, do grupo de caça de Rank S Juramento de Sangue, aparece, intimidando os presentes. Ele se dirige ao homem que confrontava King, perguntando se ele já reuniu todas as pessoas necessárias. Nervoso, o homem responde que falta apenas uma pessoa, tentando justificar a situação. César, com um olhar severo, pergunta diretamente onde está essa pessoa, deixando claro que ele não está para brincadeiras. César se aproxima e, ao ver King de costas, imediatamente contrata, ignorando qualquer dúvida. O subordinado, surpreso, tenta intervir dizendo que King é apenas um coletor de lixo.
Caesar fala com confiança sobre o tipo de pessoa que ele precisa, revelando que seu interesse em E-King não é exatamente por suas habilidades de combate, mas sim porque ele procura alguém que possa ser usado como isca em sua próxima missão no abismo. A referência ao estado da lua vermelha e à ferocidade dos monstros destaca a periculosidade da missão, e Caesar demonstra um certo desprezo pela força física, indicando que, para ele, a importância de E-King está em outro aspecto. E-King, ao observar as condições da lua vermelha, toma sua decisão e confirma sua participação na missão. Ele entende que durante a lua vermelha os monstros no abismo ficam mais furiosos, e que a presença de monstros raros e cristais mágicos mais puros é uma oportunidade de obter grandes recompensas. Rodrigo Caesar, satisfeito com a decisão de E-King, elogia sua determinação. Ele se sente confiante em relação ao novo membro e convoca o restante do grupo para se preparar para a missão. Lao Shen aponta para E-King, claramente surpreso e perturbado. Quando o homem começa a reconhecer E-King e tenta pronunciar algo, E-King rapidamente o interrompe, atacando com força e ordenando que ele cale a boca. Lao Shen tenta mais uma vez expor a identidade de E-King, mas é rapidamente silenciado. E-King, determinado, o avisa de forma fria para pensar 2 vezes antes de falar. Lao Shen começa a lembrar de um momento do passado, acreditando que E-King é a pessoa que ele conheceu antes. E-King insiste que se não tivesse tomado uma ação drástica naquele dia, todos teriam morrido, inclusive E-King. O líder do grupo, intrigado, pergunta se eles se conhecem, mas E-King, mantendo seu disfarce, nega rapidamente, afirmando de forma casual: claro que não. Caesar diz que não faz sentido alguém que matou seus próprios colegas de time ter amigos. Isso faz com que E-King questione como ele conseguiu escapar daquela situação. Lao Shen revela que o comitê originalmente planejava sentenciá-lo a 15 anos, mas ele sacrificou todos os seus bens e pagou uma multa de 1,5 milhões para ser liberto. Lao Shen culpa E-King por estar completamente sem dinheiro e por ter perdido todos os seus níveis, dizendo que agora ele precisa começar do zero, como um lixo. Ele ameaça E-King, afirmando que se não recuperar seus níveis, ele vai denunciá-lo ao Comitê Mundial. E-King, no entanto, o desafia a falar mais alguma coisa, prometendo reciclá-lo e transformá-lo em lixo de verdade.